Mas vamos lá, gente. Eu vou primeiro me apresentar, né? Meu nome é Luísa Guerra, eu sou advogada, trabalho na Sion Advogados, e além disso, também sou professora universitária, eu leciono Direito Ambiental e Direito Minerário na FUNSESI, em Itabira. E aí eu acho importante também eu falar que eu sou de Itabira. E por que eu estou falando isso? Para quem não conhece, Itabira foi o berço aí da antiga CBRD, né? Companhia Vale do Rio Doce, e é uma cidade na qual o empreendimento minerário já vai aí alcançar cerca de 80 anos. Então, além da minha experiência acadêmica, da minha experiência profissional, eu posso dizer que eu carrego a experiência enquanto cidadã que mora, né, que convive com a mineração aqui no meu quintal. Então, acho que por isso o tema é ainda mais é de ainda maior relevância para mim, porque impacta realmente todas as áreas da minha vida. Bom, eu fiquei com a difícil missão aí de falar depois do Wagner, depois do Guilherme, então tenho certeza que eu não vou abordar com a mesma maestria que eles, mas vou fazer aqui o meu melhor. Me foi dada a missão para falar de sustentabilidade. E aí vamos começar do começo, né? O que é sustentabilidade? Obrigada, Fabiana. Pode passar um, por favor. O que se entende por sustentabilidade? Eu poderia aqui discorrer sobre diversas teorias e conceitos acerca de sustentabilidade, mas o nosso objetivo é trazer uma linguagem acessível, então eu vou simplificar, né? O que é sustentabilidade? Sustentabilidade vem daquilo que é sustentável. Desculpa. Vem daquilo que é sustentável, daquilo que se sustenta, que se mantém, que cria condições para se perpetuar. Pode passar um, por favor, Fabiano? Se a gente for lá do dicionário, bem básico mesmo, a gente vai encontrar os seguintes conceitos aí de sustentabilidade. Pode passar, Fabiano, por favor. Capacidade de criar meios para suprir necessidades básicas do presente sem que afete as futuras gerações, ou modelo de sistema que tem condições para se manter ou conservar. Então, essa aplicação do conceito de sustentabilidade aqui no meio ambiente traz exatamente a ideia de utilizar os recursos naturais de uma forma racional, de modo que a gente possa suprir as nossas necessidades sem prejudicar o suprimento das necessidades das gerações futuras. Então, é viabilizar que as próximas gerações tenham acesso aí aos recursos naturais da mesma forma que nós temos, ou de forma suficiente. Então, quando a gente analisa o conceito de sustentabilidade, a gente necessariamente tem que analisar, tem que entender o conceito de solidariedade intergeracional, de solidariedade entre as gerações. A nossa geração precisa ser solidária com as que estão por vir, então fazer um aproveitamento, uma utilização racional. E aí eu tentei dispersar esse conceito de sustentabilidade em 3 fatores mais objetivos para que a gente pudesse tentar trazer ainda de forma mais objetiva essa ideia. Passa um, por favor, Fabiano, um slide. E aí coloquei, né, a ação humana, as consequências e o fator tempo. Então, a gente precisa analisar as nossas ações. Então, como utilizamos os recursos naturais, como empreendemos, como mineramos, quais são os impactos das nossas ações sobre o meio ambiente e num cenário de tempo. Né? Quais são a principal ideia aqui do termo sustentabilidade é entender como as nossas ações vão impactar o meio ambiente a longo prazo e nos antever a esses impactos negativos, né, por meio de medidas mitigatórias, compensatórias, para viabilizar que as próximas gerações, para garantir que as próximas gerações possam também realizar o aproveitamento dos recursos que nós dispomos hoje. Bom, então esse termo sustentabilidade passou a ser utilizado para qualificar o desenvolvimento. E daí surge a ideia, surge o princípio do desenvolvimento sustentável, né, que é um princípio basilar aí do direito ambiental. Pode passar um, por favor, Fabiano. A primeira vez que essa expressão desenvolvimento sustentável foi efetivamente consolidada foi no relatório Brundtland, o relatório Nosso Futuro Comum, que foi resultado dos trabalhos da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela ONU,
que, na verdade, amadureceu as ideias que haviam sido trabalhadas na Conferência de Estocolmo, em 1972, quando foi discutida a necessidade de de criar um novo paradigma para o desenvolvimento, de modificar a forma como o desenvolvimento vinha caminhando, justamente pela necessidade gritante de alguma forma, propiciar alguma proteção ambiental. Então, a ideia é justamente buscar um novo olhar para a forma de desenvolver, de modo a satisfazer as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. E para isso, a gente precisa ter um olhar global. A gente precisa analisar não só as variáveis ambientais, mas também sociais e econômicas, que é o chamado aí tripé da sustentabilidade. Bom, de lá para cá, gente, essa expressão desenvolvimento sustentável foi consagrada, consolidada e implementada no direito interno de diversos países, inclusive no nosso. Então, a nossa Constituição de 1988 vem trazendo aí esses ideais do desenvolvimento sustentável, embora não tenha de forma expressa essa terminologia. Se a gente for lá no artigo 225 da Constituição, pode passar, Fabiano, por favor. A gente vai encontrar o direito de todos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo obrigação tanto do poder público quanto de nós, enquanto coletividade, garantir esse equilíbrio ecológico para as presentes e futuras gerações. E aí, de novo, a ideia de solidariedade entre as gerações. E aí eu vou chamar a atenção, eu sempre gosto de pontuar isso, porque o bem tutelado aqui é o equilíbrio ecológico. Olha lá, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Em nenhum momento o Constituinte traz o dever de proteger um meio ambiente de uma forma intocável, né? O que se protege é o equilíbrio ecológico, justamente porque se sabe da necessidade que a gente tem de consumir os recursos naturais para a nossa própria sobrevivência, para o nosso modo de sobrevivência. E aí, lá no artigo 170 da Constituição, que fala sobre a ordem econômica, a gente tem exatamente a ideia de desenvolvimento sustentável. Olha, a ordem econômica deve respeitar o princípio da defesa do meio ambiente. E mais, né? É interessante como a própria Constituição coloca que vai haver um tratamento diferenciado conforme o impacto da atividade. E por que eu estou destacando isso? Porque cada atividade tem as suas peculiaridades e carrega consigo aí a potencialidade de impactos positivos e também de impactos negativos. Então, qual que é o nosso dever de casa? A gente tem que olhar para dentro de casa, né, e analisar como é possível implementar esse ideal da sustentabilidade de forma prática, a depender das características e potencialidades da atividade que a gente está desenvolvendo. A lei, ela vem estabelecer uma série de parâmetros para o desenvolvimento das atividades, né? A gente tem licenciamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, padrões de qualidade e diversos outros instrumentos. Só que a lei, ela é geral, abstrata e outra coisa, né, gente? Papel aceita tudo. Então, para o meio ambiente, o que de fato importa é como isso vai ser executado, como vão ser implementadas essas medidas de prevenção, de mitigação de impactos, né? E tanto esses resultados importam que a sustentabilidade passou a importar, inclusive, no mercado financeiro. Vocês já devem ter ouvido falar aí do ESG, que é um termo que está na moda, né? E o ESG nada mais é do que a monetização da sustentabilidade. Então, esses parâmetros, essas métricas de sustentabilidade foram parar no mercado financeiro, né? De forma que os financiamentos, os investimentos agora passam a verificar as métricas de sustentabilidade de cada empresa. Então, hoje, adotar parâmetros sustentáveis deixou de ser só uma questão legal ou ética, passou a ser também uma questão financeira, né? O seu risco ambiental ele vai se traduzir também em risco financeiro, né? Então, não tenho dúvida aí sobre a relevância dessa temática. E aí eu trago a grande questão. Pode passar, por favor, Fabiano? Existe possibilidade de aplicar esse conceito de sustentabilidade na mineração? Pode passar, por favor, Fabiano. A gente tem um primeiro grande desafio. O recurso mineral é um recurso não renovável.
Então, como a famosa frase, né, minério só dá uma safra. A gente vai lá, vai extrair o minério e ele não vai brotar de novo, né? Aquilo ali não volta para a natureza. E por isso a gente já cria um primeiro paradigma aí de que não seria uma atividade sustentável. Será? Bom, não é bem assim. A gente sabe que existem desafios, a gente sabe que a atividade minerária carrega com si uma série de impactos, mas a gente também sabe que são muitos benefícios. A gente também sabe que toda a cadeia produtiva, em maior ou menor grau, depende da mineração de alguma forma. E a vida hoje, ela não tem como ser pensada sem mineração. Tanto é assim que a própria Constituição Federal estabelece, reconhece que a mineração é uma atividade de interesse nacional. A legislação infraconstitucional estabelece que a mineração é atividade de utilidade pública. Então, no meu ponto de vista, a questão não é deixar de minerar, a questão é como minerar, né? É buscar realmente parâmetros sustentáveis dentro da mineração. É olhar para dentro de casa e entender como que a gente vai implementar isso aqui. E essas melhores práticas é um trabalho constante, é um desafio diário, é um projeto de gestão. Uma empresa ela não é sustentável ou ela não é ESG. Ela busca se tornar cada dia mais. Né? É um caminho contínuo. E aí, né, a engenharia é uma grande aliada aí na busca de melhores métodos, tecnologias, para que a gente possa alcançar os anseios aí sociais, no sentido de garantir tanto maior segurança, como também melhor aproveitamento. Justamente pensando que os recursos não são renováveis, que os recursos minerais não são renováveis, a gente tem aí como um primeiro ponto de sustentabilidade na mineração a necessidade de realizar o melhor aproveitamento mineral possível de uma jazida. Pode passar por favor, Fabiano? E isso, né, a legislação minerária já estabelece. Isso a legislação minerária já estabelece que a jazida ela tem que ser aproveitada da melhor forma técnica possível, justamente para que eu possa dar o melhor aproveitamento possível àqueles recursos minerais. E além de dar o melhor aproveitamento possível, eu preciso gerar o mínimo de rejeito possível. Né? E aí a gente vem para o calcanhar de Aquiles da mineração, aqui, a disposição de rejeitos. Né? Então, a gente já teve, nos últimos tempos, um grande avanço em termos de regulamentação da segurança de barragens, determinação para descaracterização das barragens a montante, mas um dos assuntos que está em pauta e que está em cena é justamente o aproveitamento de rejeitos. Então, a Agência Nacional de Mineração tem uma agenda regulatória. Na agenda regulatória biênio 2020-2021, o eixo 2, o eixo temático 2, trata justamente sobre sustentabilidade na mineração. E dentro desse eixo que trata sobre sustentabilidade, a gente tem como um dos pontos o aproveitamento de estéreo e rejeito. Então, nessa linha, a agência já divulgou a minuta da resolução que vai regulamentar aproveitamento de rejeitos, já colheu contribuições da sociedade, então já houve consulta pública. Depois disso, a agência já fez uma revisão dessa minuta e a gente espera aí que nos próximos meses isso saia efetivamente. Por que isso é importante? Porque ao regulamentar essa questão de aproveitamento de estéreo e rejeito, a agência vai estar dando condição para que o minerador, primeiro, tenha segurança no procedimento, né, a ser seguido para realizar efetivamente esse aproveitamento. Segundo, para que tenha clareza nas regras, nos procedimentos. E terceiro, para que seja simplificado o procedimento, para que isso seja feito de forma rápida, porque todo mundo ganha, né, com esse aproveitamento de rejeitos. Outra temática importante dentro dessa agenda de sustentabilidade tratada pela Agência de Mineração é a questão do plano de fechamento de mina. Então, pode passar por favor, Fabiano, o próximo. Para quem está acompanhando aí as inovações do setor, agora em maio de 2021, a gente teve a publicação da Resolução 68, que regulamentou o plano de fechamento de mina no âmbito federal. E isso foi de substancial importância, porque foi determinado que todos os empreendimentos minerários com título autorizativo de lavra
devem atualizar, se não tem, deve elaborar, ou então atualizar o plano de fechamento de mina até o ano que vem, até maio do ano que vem. E isso é muito importante porque essa elaboração de um plano de fechamento de mina real e a execução desse plano de fechamento de mina é essencial para evitar passivo ambiental dos empreendimentos minerários. Então, foi um importante avanço aí. E o terceiro aspecto do eixo temático sustentabilidade é a regulamentação das garantias financeiras para cobrir os riscos da atividade de mineração, que a gente ainda está aguardando uma regulamentação da agência, mas a gente vai continuar acompanhando e qualquer novidade a gente traz aqui para vocês. Bom, gente, é claro que existem inúmeras outras questões atreladas à noção de responsabilidade a serem aplicadas aqui na mineração. Eu não tenho a menor pretensão de exaurir isso aqui no curto espaço de tempo que me foi dado. Mas essas eram as minhas abordagens iniciais para a gente entender que existe sim como aplicar esse conceito de sustentabilidade na mineração. E a gente quer, nesse espaço, né, por meio desse projeto, debater as nossas experiências, discutir propostas e criar um ambiente realmente de diálogo para buscar melhores práticas nesse setor que é tão importante aqui para o nosso país. Era isso. Obrigada pela atenção de todos.